Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Mendes, sou professor de Geografia e estou gravando umas aulas aqui para o meu canal, né, e também para o canal chamado Escolha Humanas. Eu estou aprendendo a lidar com esse negócio ainda, mas assim não tem muito problema não. Bora nós que nós vamos, né, nos acertar aqui. Você que está estudando Ásia, né, um aviso inicial. Há um conjunto de aulas, né, Geografia Regional, pegando Ásia pelas características regionais, então Ásia Central, Ásia Meridional, Sudeste Asiático, Oriente Médio. Né? Já gravei uma sobre o quadro natural da Rússia e agora eu vou seguir aqui na Rússia pegando alguns aspectos econômicos e geopolíticos. Deixa eu já te dizer a quem se destina esta aula. Tá? Essa é uma aula que está voltada mais para alunos do ensino fundamental, especificamente alunos ali entre o oitavo e o nono ano, creio que mais, né, atentamente aos alunos do nono ano, que estão ali prestes a, né, fazer aquela prova bimestral, né, ou mesmo aquela prova mensal sobre esse conteúdo. Então vamos ao que interessa, que é a respeito dos aspectos econômicos e geopolíticos da Rússia. Vamos voltar para aquela noção geral importante sobre o país? Então, olha, a Rússia, tá, ela está localizada na Ásia chamada de Ásia Boreal ou Setentrional, né, então está no norte da Ásia. A Rússia tem uma grande parte do seu território na Ásia, mas ela também tem uma parte do seu território na Europa. É importante relembrar isso. Então, se ela tem 17 milhões de quilômetros quadrados, pouco mais de 3 milhões na Europa, né, e o restante na Ásia. A Rússia é um país que tem, de acordo com os dados aqui que você está vendo, né, 143 milhões de habitantes. Os dados são de 2024. Do ponto de vista econômico, e aí já tem uma coisa para discutirmos, né? Porque se o país está em guerra lá com a Ucrânia e tem outras pendências, esses dados de PIB eles são sempre interessantes de serem olhados, né, à luz de vários aspectos. Mas o PIB da Rússia em 2024 foi de mais de 2 trilhões de dólares. E em 2024 a Rússia circulava aí entre vários, aí tem vários números, né? Mas tem vários indicadores também que você pode pesquisar. A Rússia, né, estava posicionada como 11ª maior economia do mundo, tá certo? Então é um país extremamente importante do ponto de vista econômico, é um país extremamente importante do ponto de vista político e é um país fundamental do ponto de vista geopolítico, ok? Então esse é o objetivo aqui de dar uma olhada nas características econômicas deste país. Então bora lá, ó. Uma outra coisa importante para ser observada. Então, quando nós olhamos para a economia na Rússia, né, dois aspectos são fundamentais de serem observados inicialmente. A quantidade ou a disponibilidade de recursos minerais. Então, a Rússia é um país extremamente rica em inúmeros recursos minerais. Ela se destaca muito no mundo na produção de carvão, ela se destaca muito no mundo na produção de petróleo e gás. Mas olhando territorialmente, né, então olhando aqui para essa porção noroeste do país, nós vamos ter lá uma grande, né, concentração de bauxita vindo aqui, ó, mais para o noroeste mesmo, né? Níquel. Aí quando eu chego próximo dos Montes Urais, eu vou encontrar uma grande quantidade de potássio, aí vou encontrar também cobre, né? E vamos passando pelos outros itens fundamentais. E nesta porção aqui, indo do norte, né, para o nordeste do país, ou pegando essa porção, né, que vai do sudeste aqui, indo em direção ao norte do país, grande presença de diamantes. Aí quando eu vou chegando aqui, ó, mais para o sul, volta com ouro, né, e de novo cobre e por aí vai, tá certo? Outra coisa importante, a Rússia tem, né, um papel importante do ponto de vista industrial. Se lá na Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII e depois vai se espalhando pela Europa, né, chegando até a Rússia é um país que se desenvolveu bastante também do ponto de vista industrial. As principais regiões industriais estão, né, na região próxima a São Petersburgo, a Moscou, vindo, né, para esta porção sul do país, tá? Com um destaque bastante importante aqui. E óbvio, né, quando eu penso do ponto de vista da condição da produção, né, olhando um pouco mais integrado para esse mapinha, né, de uma forma mais integrada. A Rússia, ela tem uma
grande disponibilidade energética e a Rússia está, né, interligada a várias regiões aqui, mas principalmente para a Europa Ocidental, como fornecedora de óleo, petróleo mais especificamente dito, e gás. Então, quando nós observamos, né, a distribuição desta concentração ou dos recursos naturais aqui e energéticos do país, nós percebemos que há uma grande rede, mas principalmente nessa parte da Sibéria Ocidental, indo em direção à capital Moscou e chegando aqui para as proximidades dos mares Negro e Cáspio. Tá? E isso é importante de ser observado, porque no contexto geopolítico ele vai ser um elemento fundamental. Muito bem, áreas industriais. Então, a Rússia, ela tem uma estrutura bastante desenvolvida, ela tem uma indústria aeroespacial bastante sofisticada. A Rússia tem, e isso é importante ser destacado, durante o período da Guerra Fria. Guerra Fria, para quem não se lembra, foi aquele período da bipolaridade mundial. Então, aquele período que começa ali em 1945, vai até 1991, em que existia a União Soviética e havia aquela disputa entre capitalistas e socialistas. Então, a União Soviética, da qual a Rússia fazia parte, liderava o chamado bloco socialista. A Rússia, ela se desenvolveu muito do ponto de vista industrial e uma indústria bélica muito forte, ok? Então, esse cenário é importante de ser destacado, por quê? Porque quando nós olhamos para o país, a indústria no país é uma indústria forte, né? E tem vários setores de alta tecnologia, o que dá então ao país um destaque neste cenário, não só na Ásia, como no mundo todo. Ok? Então, olhando aqui, a indústria ela vai estar mais concentrada. As áreas de mineração, você tem inclusive grandes partes de mineração aqui na região da Sibéria. Mas pensando do ponto de vista da indústria, as principais regiões industriais, elas vão estar aqui ligadas, próximo a Vladivostok, vindo pelo sul, a região de Irkutsk, passando por esta, não vou usar pronunciar, porque eu não sei pronunciar isso. E aí nós vamos chegar aqui nessa região de Kazan, de Perm, indo à área de Moscou e chegando até o noroeste do país com São Petersburgo. Mas é importante, atividade industrial fundamental para este país chamado Rússia. Muito bem, a Rússia, ela, durante um período, então de 1921 até 1991, ela integrou a União Soviética. A União Soviética, o modelo soviético, o modelo socialista soviético entrou em crise e se desintegrou em 1991. E aí tem a formação da Comunidade de Estados Independentes. Quem são esses integrantes? O que é a Comunidade de Estados Independentes? Na prática, a Comunidade de Estados Independentes é um conjunto de repúblicas, ou de países atualmente, que integravam lá a União Soviética. E aí nós vamos ter, por exemplo, a questão, para olharmos com mais atenção, a Ucrânia, para olharmos, por exemplo, a região do Cazaquistão, do Tadiquistão, do Uzbequistão, Ásia Central, que de maneira geral fez parte aí da União Soviética. E indo para a parte europeia, Letônia, Lituânia, Estônia, que fizeram parte, foram anexadas pela União Soviética. Mas o que importa aqui para a gente? Olharmos para o cenário da Comunidade de Estados Independentes e aí para a questão da distribuição da indústria. E aí lembrando, estou produzindo, eu preciso vender isto para alguém. Para eu vender isso para alguém, eu tenho que tirar essa mercadoria do meu território e disponibilizá-la para o outro. Então o acesso ao mar é fundamental. O acesso a rotas comerciais se torna absolutamente estratégico. Então a questão dos recursos naturais, a exemplo aqui, dos grandes concentrações de petróleo próximo do Mar Cáspio, indo em direção próximo ao Mar Negro, pegando essa região mais ao centro aqui do país, e o acesso aos portos, isto se torna muito importante e muito estratégico. Estou destacando isso por quê? Porque daqui a pouco a gente vai estar dando uma olhada nos conflitos atuais da Rússia, e que vai incluir, obviamente, a questão da Ucrânia. E aí dá para entender um pouco por que para a Rússia é tão interessante.
Na outra aula que eu tratei sobre os aspectos naturais, né, fica interessante olhar aqui ó, a importância dos rios, como o rio Obi, como o rio Yenisei, como o rio Lena, né, que vão cortar grande parte do território da Rússia, tá certo? Mas vamos adiante então, olhar outra característica. Organização do espaço. Então, quando nós olhamos, né, para a Rússia, e aí eu vou ter o quê? Uma indústria aeronáutica, uma indústria automobilística, uma indústria química, mecânica, metalúrgica, têxtil, madeireira, tá? Bastante acentuada, bastante concentrada aqui, ó, nessa porção que vai no oeste, né, no ocidente da Rússia, vamos dizer assim, e vindo aqui para a região sudoeste e sul, tá? Essa é a grande área com maior desenvolvimento do ponto de vista industrial. Os recursos minerais, aí a distribuição, né, é até que bem, né, você tem uma distribuição bem, não vou dizer bem elaborada, porque não é uma questão de elaboração do ponto de vista que alguém foi lá e pôs, né? Por quê? Porque isso vai depender das características naturais, mas há uma grande distribuição desses recursos naturais pelo território da Rússia. Indo adiante, então, ó, se economicamente a Rússia ocupa, né, a 11ª posição no mundo, se do ponto de vista da produção industrial ela tem um destaque, a Rússia tem um papel fundamental, ou tem um destaque fundamental no que diz respeito às características geopolíticas. Eu coloquei aqui e vou destacar contigo algumas coisas. Ó, a geopolítica é aquela ciência que vai tratar do quê? Ela vai tratar da análise das relações dos países com os demais. Então, da maneira ou das maneiras como os países eles se relacionam com os outros no sentido de garantirem seus objetivos. Então a geopolítica é isso. Por isso que normalmente na geopolítica associa-se muito a ideia de um tabuleiro. Porque dependendo da posição, como a peça se move, então dependendo do movimento da Rússia, né, os outros países vão se reposicionar. Então, né, é importante isso, ou dependendo da ação, por exemplo, dos Estados Unidos, os outros se reposicionam. Aqui no caso, né, penso que todos que estão me vendo nesse momento saibam quem são, né, o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e aqui numa outra, né, uma reunião recente que os dois realizaram, nós estamos em 2025, essa reunião faz menos de um mês, e né, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia, o Zelensky. Tá? Então, o que nós vamos olhar aqui nesse cenário geopolítico atual? Tá? Então, primeiro, um destaque importante. Deixa eu me posicionar aqui de forma que eu não te atrapalhe. A Rússia, ela tem um grande poderio militar, então ela possui um dos maiores e mais bem equipados exércitos do mundo, ela tem um gigantesco arsenal nuclear, ela tem um enorme número de tropas ativas e de reservistas. Então neste cenário, pegando, né, de fontes conforme você está vendo aqui, ó, né, do Financial Times e do ISS, que é um instituto Instituto Militar, né, que na realidade fica analisando esses países dentro das suas características militares. Então, ó, a Rússia, ela tem um enorme poderio militar e ela tem grandes interesses geopolíticos, ok? Então ela está, né, ela tem um papel crucial, e aí eu coloquei aqui, ó, para estabilidade ou para instabilidade global. Tá? Especialmente quando se trata de algumas regiões do mundo, como o leste europeu, como a região do Cáucaso, como a região do Oriente Médio, tá certo? Então, a Rússia, ela também integra esse grupo chamado de BRICS. Então, vamos só entender um pouquinho, ó. BRICS é um acrônimo. Este acrônimo foi criado por um economista no início dos anos 2001, chamado Jim O'Neill. Esse cara estava olhando lá, ele é de um banco chamado Goldman Sachs, ele estava olhando para um conjunto de países com características comuns. Quais características comuns? Grandes territórios, grandes populações, grandes recursos naturais, países que estavam crescendo economicamente, que estavam reduzindo pobreza e tal. Então, neste momento, lá no início do século XXI, eram, né, Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul chega neste grupo em 2010.
E atualmente este grupo foi estendido, então o grupo deixou de ser somente um acrônimo e passou a ser, né, um dos fóruns de geopolítica global. Então tem várias coisas aí, né, os BRICS já criaram um banco, os BRICS já, né, têm feito outras negociações, outras movimentações geopolíticas. Mas o objetivo aqui é olhar Rússia, então atenção, né? Ela pode, né, trabalhar muito no sentido de estabilizar a geopolítica global, como ela pode também, né, contribuir para desestabilizar a geopolítica global, da mesma forma que os Estados Unidos, da mesma forma que a China, da mesma forma que alguns outros países, ok? Vamos adiante, olhando para ela então. Nesse sentido, né, quando a gente olha para a Rússia, uma das coisas, né, é o poderio nuclear. Então, de acordo com os dados que você está observando aqui, ó, tá, os números de ogivas nucleares. Eu não sei por que tanta ogiva nuclear, sendo que uma só já pode fazer uma catástrofe, né? Mas a Rússia tem o maior número de ogivas nucleares de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica da Organização das Nações Unidas. Aí você vai falar assim, ó, aqui está falando de 5.977, aqui está falando de 6.257. Na realidade, gente, ninguém assume, né? Vai lá e faz um documento dizendo, olha, eu tenho 6.000 ogivas, ou eu tenho 4.500 ogivas. Tá? Nessa questão nuclear, o conhecimento, né, da energia nuclear é um conhecimento estratégico, e o conhecimento na fabricação e a possibilidade de fabricação de armas nucleares é algo absolutamente estratégico também para os países, mas de forma geral esses são os países com armas nucleares. Então a Rússia em primeiro lugar, depois os Estados Unidos, né? Depois a China, aí depois vem quem? A França, depois o Reino Unido, depois o Paquistão, depois a Índia, tá? Depois Israel e a Coreia do Norte. Em alguns lugares você vai ver o quê? Que está dizendo assim, ó, estimativa. Por quê? Porque ninguém assume, né, conforme eu disse. Então, ó, Rússia, né, poderio nuclear, papel estratégico. Olhando do ponto de vista da fabricação de armas. Bom, nós falamos agora há pouquinho, eu falei agora há pouquinho, que a Rússia, durante o período lá da Guerra Fria, ela disputou com os Estados Unidos a hegemonia mundial. Hegemonia é dominação, tá? A Rússia, ao disputar com os Estados Unidos, eles entraram na chamada corrida armamentista. Então, para ver quem produzia mais armas, né? E lógico, se você vai produzir armas, você vai vender armas. Então, a Rússia está entre os 10 maiores produtores e exportadores de armas aí, conforme você pode ver neste gráfico. Em primeiro lugar, com 39% das exportações, né, no mundo, os Estados Unidos, seguido de perto pela Rússia com 19%, depois a França com 11%, a China com 4%, a Alemanha com 4%, a Itália com 3%, Reino Unido com 2%, Coreia do Sul com 2%, na Espanha com 2% e Israel com 2,4%. Então veja aqui, né, os 10 maiores produtores de armas do mundo, eles são responsáveis por mais de 90% das vendas de armas. Tá? Então a questão das armas aí é estratégica para muitos países. No caso dos Estados Unidos, Rússia e França, não vou nem entrar no mérito porque os números falam por si só. Ok? Indo adiante, né, pensando do ponto de vista ainda do papel geopolítico. Então, a Rússia é uma grande potência energética. Se ela é uma grande potência energética, né, estes oleodutos aqui e gasodutos, eles mostram para a gente, né, a importância da Rússia para a economia europeia. Ou, se você quiser pensar de uma outra maneira, vamos lá, né, a dependência europeia dos recursos naturais vindos da Rússia. Ainda mais se nós formos pensar em Europa, pensa na Europa num período de inverno, tá? Um inverno mais rigoroso e a dependência que se tem. Pense numa Europa do ponto de vista do desenvolvimento industrial, tá? A necessidade que se tem, por exemplo, do gás como matriz energética. Então, por ser uma das maiores potências, né, energéticas do planeta, ela também é um dos principais produtores e exportadores de petróleo e gás, né, além dos outros recursos, né? Nós já vimos, ó, outros recursos, como por exemplo carvão, né, minério de ferro e por aí vai. Então, essa riqueza, né, energética, ela dá à Rússia uma influência enorme no contexto europeu, né, em relação aos demais países.
ok? Vamos lá, adiante, olhando um pouco mais aqui para irmos fechando esta situação. Então eu voltei aqui, ó, tá? Vamos voltar para cá, tá, ó. Quando a gente pensa em termos de Ásia Central, tá? Então vamos pensar do ponto de vista da Rússia, ó, veja só, a gente está falando do Mar Cáspio aqui, do Mar Negro, mas veja, ó, a Ucrânia se torna para a Rússia, a Bielorrússia, a Polônia, tal, são países estratégicos para os interesses da Rússia no que diz respeito aos seus oleodutos e seus gasodutos. Da mesma maneira que o escoamento via aqui, né, o oceano, ok? Adiante, vamos olhar um pouquinho mais outras coisas. Rússia, ela tem questões internas, né, para resolver. Então, uma das questões internas da Rússia é a da Chechênia. Então, a Chechênia é uma província que está dentro do território russo. Quando começa essa discussão da Chechênia? Né? Quando houve a Segunda Guerra Mundial, a Chechênia está localizada numa região em que está muito mais próximo, né, da Europa, está na parte europeia da Rússia. Então, quando houve a Segunda Guerra Mundial e a União Soviética entendia ou achava que, né, o exército nazista não fosse invadi-la, né, mas ela se enganou totalmente. Então, assim, quando os nazistas invadiram a União Soviética, né, a União Soviética entendeu que os chechenos, que eram formados na sua maioria por populações, né, com ascendência árabe, né, e muitos muçulmanos e por aí vai, eles entendiam que esse povo fosse oferecer resistência à, né, entrada nazista, coisa que não aconteceu. Então Joseph Stalin, né, o chanceler ou, né, o grande responsável, o grande líder da União Soviética, ele entendeu que isto que os chechenos fizeram de não apresentar uma grande resistência à dominação dos nazistas foi uma traição. Então, né, quando houve o fim da Segunda Guerra Mundial, quando, né, o Exército Vermelho ajudou ou foi o grande responsável por vencer a Segunda Guerra Mundial, o Stalin, pensando numa maneira assim meio que como se fosse uma vingança, ele acaba enchendo a Chechênia de russos e acaba provocando uma grande saída dos chechenos, ok? Isso lá no final dos anos 40. Muito bem. Quando a União Soviética se desintegra em 1991, né, o Estado russo está enfraquecido. Os chechenos voltam para esse lugar e eles entram numa guerra contra a Rússia. Tá? E depois vai ter de novo o quê? Quando a Rússia se recupera economicamente, lá no final dos anos 90, há uma nova guerra entre a Rússia e os chechenos, né, do exército russo e tal, que basicamente vai destruir a capital da Chechênia, que é Grozny. E aí cria-se na Chechênia, que não se cria, né, porque já existia, mas fortalece na Chechênia um movimento separatista. E o movimento separatista checheno, ele assume, né, alguns elementos de terrorismo, algumas questões relacionadas a terrorismo, ataques terroristas. Muito bem, então a Rússia, ela enfrenta um movimento separatista na Chechênia que é extremamente complicado para ela. Tá certo? Então vale a pena ficar atento a isso, dar uma estudadinha mais a este respeito, porque é um assunto que está sempre presente. Outro aspecto importante, a região do Cáucaso. Vamos botar aqui, ó, esta região do Cáucaso. Então, é a região que envolve a Armênia, envolve a Geórgia, né? Então, ó, o Cáucaso, ele é uma região que está entre os mares Negro, tá aqui, né, e o Mar Cáspio, ok? Então, inclui-se nesta área o sudoeste da Rússia, o território da Geórgia, do Azerbaijão e da Armênia. Ok? Então, esta área aqui, nesta área, tá, há a identificação de inúmeros campos de petróleo. Então, vastos recursos petrolíferos já identificados, tal. Então, ó, vamos voltar para uma questão importante. Nesta região, né, a Ossétia, ó, então aqui, ó, está a Chechênia. Lembra lá que eu falei agora há pouquinho que a Rússia reprime violentamente o movimento separatista na Chechênia. Por outro lado, na região da Geórgia, né, então todo mundo aqui está tentando, ó, quando a gente pensa na questão da Geórgia, né, da Armênia, do Azerbaijão, todo mundo tentando fugir um pouco da influência, né, russa nesta região. Mas no caso da Geórgia especificamente, a província da Ossétia
ela tem um movimento separatista. E aí eu estou chamando a sua atenção pelo quê? Porque a Rússia, ao mesmo tempo que ela reprimiu violentamente o movimento separatista no seu território, na Chechênia, ela apoiou incondicionalmente o movimento separatista na Geórgia. Qual era o objetivo da Rússia em fazer isto? Né? Enfraquecer o governo da Geórgia para manter esta região sob sua influência. Então, os interesses básicos, os oleodutos, os gasodutos e os campos de petróleo nesta região. Tá certo? Vamos adiante para dar uma olhadinha. Mais uma coisa. Bom, a Rússia também fez, né, recentemente, eu estou falando, nós estamos em 2025, eu estou falando a partir de 2011, né? Lá em 2011, alguns movimentos no Oriente Médio ou no chamado mundo árabe, né, ocorreram. Então, movimentos envolvendo Bahrein, o Egito, o Iêmen, a Jordânia, a Líbia, a Síria, né, aconteceram. E, de maneira geral, esses movimentos que lutavam por melhores condições de vida, melhores salários, um pouco mais de liberdade, coisas do gênero, esse movimento ele ganhou o nome de Primavera Árabe, ok? Em alguns países do mundo, como no caso do Egito, como no caso da Líbia, né, esses movimentos eles derrubaram governos, como é o caso, por exemplo, da Tunísia também, tá? Mas no caso específico da Síria, no caso específico da Síria, é importante destacarmos aqui os interesses da Rússia. A Rússia, ela mantinha ótimas relações políticas e econômicas com a Síria, né? Então mantendo a Rússia no contexto do Oriente Médio, da mesma maneira que os Estados Unidos mantêm ótimas relações econômicas, políticas com Israel. Então, de certa forma, Israel, o maior parceiro dos Estados Unidos nesta região do Oriente Médio, óbvio que com os interesses relacionados ao petróleo, e a Rússia na Síria. Só que esse movimento na Síria, ele se transforma numa guerra civil. E aí então este movimento na Síria que se transforma numa guerra civil tem grupos apoiando o então presidente sírio Bashar al-Assad, entre eles a Rússia, e outros grupos, outros países apoiando os chamados rebeldes, as pessoas que queriam tirar o Bashar al-Assad do poder. E correndo por fora aqui vem quem? O chamado Estado Islâmico. Então o Estado Islâmico é um grupo que é reconhecido mundialmente como sendo um grupo terrorista, ok? Então a Rússia fez uma intervenção na Síria, fez várias intervenções na Síria durante um tempo, porque ela pretendia fazer o quê? Fortalecer a ação do Bashar al-Assad no poder para que ele não saísse do poder. Então isso aconteceu também com os Estados Unidos, é importante destacar isso, porque os Estados Unidos num primeiro momento queriam a saída do Assad do poder. Depois, quando eles perceberam que a saída do Assad poderia representar a ascensão ao poder do Estado Islâmico, eles começaram a tentar enfraquecer o Estado Islâmico também. Mas é importante destacar então que a Rússia na região do Oriente Médio tem aí parcerias econômicas e geopolíticas com a Síria. O Bashar al-Assad foi derrubado do poder e tem outros grupos lá que assumiram o poder. Então, assim, importante esta observação. No caso específico da Rússia com a Ucrânia, o que é importante saber? A questão não é, a guerra não é entre Rússia e Ucrânia na prática. A guerra está acontecendo na Ucrânia, mas a questão é entre Rússia e a OTAN. Então, o que é a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN é aquela organização que foi criada pelos Estados Unidos e pelos seus principais aliados militares para tentar conter a expansão socialista da antiga União Soviética. Durante o período da Guerra Fria, existiam OTAN, capitalista, e Pacto de Varsóvia, socialista. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia deixa de existir, mas a OTAN permanece existindo, ok? E então, qual era a ideia da Ucrânia? Onde é que a Ucrânia entra aí? A Ucrânia estava tentando sair da zona de influência da Rússia. Então, como ela estava tentando sair da zona de influência da Rússia, a leitura da Ucrânia foi a seguinte, se ela ingressasse na OTAN, ela teria o apoio, ela teria na realidade as garantias da OTAN de que não seria
bombardeada, não seria atacada pela Rússia. A Rússia fez a seguinte leitura: tá? Se a Ucrânia conseguisse entrar na OTAN, ela se fortaleceria e a Rússia se enfraqueceria do ponto de vista geral. Então, nesse sentido, o que é que a Rússia fez? Ela tentou criar mecanismos para enfraquecer a Ucrânia, né, para que ela não ingressasse na OTAN e, ao mesmo tempo, né, criar uma situação para que a OTAN não fizesse muita força para que a Ucrânia entrasse. Então, o básico do jogo é mais ou menos isso. E aí, em 2014, o que é que a Rússia fez? Né? Em 2014, vamos pensar lá, ó, em 2014, a Rússia invadiu aqui, deixa eu me tirar dessa posição, a Rússia invadiu a Crimeia, né? Porque aqui tem uma questão importante, ó, esse Mar de Azov, que é um importante acesso, né, para as questões de comerciais, entrada e saída de mercadorias. Então essa região de Sebastopol, como é o nome do lugar, né, ela é considerada pela Rússia estratégica. Muito bem, então lá em 2014 tem a invasão da Crimeia, mas não dá para você invadir uma região na cara dura, né? Então na cara dura fica muito feio. Então o que é que o governo russo fez? Ele alegou que, né, a população da Crimeia, que é uma população majoritariamente russa, tá? Ele alegou que, tá, vamos lá, ó, áreas reivindicadas pelos separatistas, tá? Então, ó, ele alegou que esta região aqui, né, que foi anexada pela Rússia em 2014, era de maioria russa. Então que, né, esse povo queria ser dominado pela Rússia, queria passar para o domínio russo. E o mesmo vale para a região do Donbass, tá? Então que tem movimentos separatistas. Então aqui em 2014, aí depois vem a região do Donbass em 2022. Então esta guerra entre Rússia e Ucrânia, conforme eu disse, na minha análise não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia por si, é uma análise entre, né, é uma guerra entre Rússia e OTAN, ou seja, entre Rússia e Estados Unidos, né, porque a OTAN é a representação dos Estados Unidos nessa região, mas que está acontecendo no território da Ucrânia. Essa é a grande questão, né? Na prática, né, qual é a importância da Ucrânia? Vamos olhar aqui, ó, né, de forma bem simples e direta. A Ucrânia, ela é uma zona tampão, né? Ela é uma espécie de um escudo que serve para a Rússia. A Ucrânia está entre a Rússia e, né, a OTAN. Então a Ucrânia é um país estratégico para os interesses russos no que diz respeito à sua soberania nacional, ok? Ao mesmo tempo, a Ucrânia também é o território por onde passam grande parte dos oleodutos e gasodutos russos que vão em direção à Europa Ocidental. E aqui, ó, né, nesta região que eu citei agora há pouquinho, Sebastopol, tem a região do Porto, tem bases militares e tal. Então, do ponto de vista geral, é estratégico por causa disso. E por fim, né, então vamos voltar, né? Estou falando de oleoduto e gasoduto, olha só, né? Então a chamada coluna vertebral do aço, ó, veja, tá passando por lá, não tem muito jeito. E além desse aspecto, né, do petróleo e do gás, a Ucrânia também ela é importante do ponto de vista do abastecimento de grãos. Então vamos olhar um pouquinho aqui, ó. A Ucrânia é um fornecedor importante de culturas como milho, cevada, trigo, né, e óleo de girassol, que serve para, né, fazer várias coisas. Vamos voltar. E ela desempenha um papel crucial no abastecimento global de alimentos, né? Então, no caso da Moldávia, importações de trigo provenientes da Ucrânia, 92%, no caso do Líbano, 81%, no caso do Catar, 64% e por aí vai. Então, a Ucrânia, desde a União Soviética, né, é aquele lugar onde tem grande presença de um solo chamado de Chernozem, que é um solo muito fértil. Embora o clima não seja tão favorável, mas assim, houve o quê? O desenvolvimento de uma agricultura irrigada. Então, do ponto de vista da agricultura, o país também é estratégico. Bom, minha gente, aí então, dito tudo isso, né, eu estou chegando ao fim desta apresentação, ou desta
aula eu não fiquei centrado, né, em analisar a União Soviética, nada disso. Assim, o meu objetivo aqui era muito simples, né? Era te mostrar um pouco esse cenário econômico e geopolítico da Rússia e trazer um pouco para a discussão atual. Então, dos conflitos que estão acontecendo agora, né, e dos interesses da Rússia nesta região, por que eles estão acontecendo, tá certo? Se você curtiu, comenta aí depois, né? E me dá aquela força para que eu possa chegar em mais gente, tá certo? Estou fazendo um trabalho aqui no sentido de tentar ajudar aquelas pessoas que eventualmente não tiveram acesso a esses conteúdos e podem precisar deles, tá bem? Fiquem bem, desejo a vocês bons estudos e que aproveitem bastante aí para fazerem ótimas provas, né? Sejam elas provas nas escolas, sejam elas provas de vestibulares. Nesse caso específico aqui, provavelmente o aspecto envolvendo Rússia e Ucrânia, né, seja um tema bastante forte para este ano. Tá certo? Muito bem. Até mais para vocês, até um próximo encontro, tá? Tchau, tchau.